E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Então, como prometido, eu estou gravando esse vídeo agora para me falar para vocês sobre os meus 3 primeiros meses de gravidez, né? Lembrando que tudo que eu vou falar aqui foi o que aconteceu comigo, né? O que eu passei. Tem uma moto passando aí. Estou gravando na sala, então ignorem esses barulhos, porque aqui em casa ele pega muito ruídos, né? Então, lembrando que tudo que eu falar aqui, gente, é coisa que tá acontecendo comigo, né? Coisas que aconteceram, na verdade, porque eu já passei por essa fase do terceiro trimestre. E como prometido, eu falei que eu ia compartilhar com vocês o que eu senti durante esses três primeiros meses. Então vamos começar para esse vídeo não ficar muito longo, porque gestação é uma coisa muito longa, né? Acontece muita coisa. Então, como eu vou falar resumidamente o que aconteceu comigo durante esses 3 meses, eu vou ter que falar um pouco mais rápido. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava com 7 semanas. Quando eu descobri. Eu descobri após o falecimento do meu sogro, né? Que ele faleceu. Então, depois disso, eu comecei a passar muito mal. E foi quando a gente começou a suspeitar de que eu tava grávida. E quando eu fiz o teste, foi dia 2 de setembro. Setembro? Acho que foi 2 de setembro. Outubro, novembro, dezembro. Dia 2 de setembro, a gente descobriu que eu tava grávida de 7 semanas. Então, eu já tinha começado a aparecer alguns sintomas, né? Que no caso é o esquecimento. Na verdade, gente, tô muito esquecida demais mesmo. Mas o primeiro sintomas, assim, que eu percebi que começou a mudar em mim foi em relação ao sono. Eu comecei a ter, tipo assim, eu tava aqui no sofá, quando ia dar que não, eu tava dormindo. Dormia assim, aquele sono incansável, sabe? Aquele sono, uma agonia, um calor, né? Porque grávida também sente bastante calor. E eu comecei a sentir essa diferença. A minha barriga, eu comecei a sentir que, por exemplo, eu dava aula de pilates, né? Então eu comecei a sentir, tipo, ela durinha na região da parte de baixo. Mas tudo isso sem eu saber que eu tava grávida, né? Sem eu saber que eu tava grávida. E eu tava só sentindo normal, não tava nem suspeitando, mas eu só sentia que tava mudando meu corpo. Mas até então eu não tava nem suspeitando. Outra coisa também que eu senti, deixa eu ver o que foi aqui. Ah, tá, eu comecei a ter enjoo, né? Eu comecei a enjoar de algumas coisas. Chegava um certo horário, começava a me dar aquela agonia, aquela vontade de vomitar. E eu comia, me dava vontade de vomitar, muita fome, sabe? É uma fome incontrolável que você sente. Isso tudo foi no primeiro mês. Isso antes de eu descobrir que eu tava grávida. Aí logo após, né, eu descobri que eu tava grávida, os sintomas apareceram assim de uma vez. Parece que é uma coisa. Até a gente não descobrir, né? Mas eu já tava começando a sentir, assim, os enjoos. Foi por isso que eu fui fazer o exame. Mas antes de fazer depois que eu fiz o exame, que eu descobri que eu tava grávida, aí que os enjoos começaram mesmo. Eu vomitava de 3 a 4 vezes por dia, que inclusive eu cheguei a emagrecer nesses 3 primeiros meses. Eu emagreci 7 quilos. Eu emagreci 7 quilos, que eu fiquei sem coxa, sem bunda. Agora que eu tô começando a criar meu corpinho de verdade. De verdade sim, né? De antigamente. Mas eu comecei a emagrecer demais mesmo no segundo mês. E eu enjoava tudo. Tudo.
era uma sensação assim, eu tô com fome, mas se eu comesse eu ficava ruim, se eu não comesse eu ficava pior ainda. Então foi uma fase bem difícil. O segundo mês pra mim foi uma fase bem complicada, graças a Deus que passou. O terceiro mês, né, o que eu comecei a sentir mais assim, além dos enjoos, porque eu ainda tava com enjoo no terceiro mês, sentia bastante. Eu comecei, tipo assim, a ficar esquecida, né? Eu, eu me esqueci de tudo, inclusive eu tô mais lenta pra falar. Cansaço, a gente sente bastante cansaço. Eu já comecei, em relação ao cansaço, eu já comecei a descobrir no início da gravidez, lá quase pro segundo mês, né? Foi quando eu comecei a me sentir mais cansada, quando eu ia fazer os exercícios, ou então quando eu ia fazer alguma coisa aqui em casa, ou então quando eu tava falando demais também, aí eu começava a sentir falta de ar, sabe assim? Então isso aí é uma das coisas naturais que acontece com a gestante, né? E o que faz para isso mudar é fazer atividade física para melhorar, né? Pra te deixar um pouco melhor nessa fase da respiração. Ai, desculpa. Eu também tô com bastante soluço, né? Bastante soluço e refluxo. Em relação aos refluxos, começou bastante no terceiro mês. E eu sentia uma agonia depois que comia. Aí aquela comida queria voltar. E isso aí. O que mais que eu senti nos 3 primeiros meses? Deixa eu ver. Ah, tá. Tinha dias, gente, que eu não tinha vontade de fazer nada, nada mesmo. Inclusive, eu até queria sentar e gravar pra vocês, sabe? Esses momentos, mas eu tava tão ruim. Tem um grilinho aqui, ó. Tá ouvindo? É aqui em casa, cheio de grilinho. Eu tava tão ruinzinha que eu não sentia vontade de pegar meu celular e gravar pra vocês, gravar esses momentos, né? Porque eu sei que as pessoas só mostram coisas boas na internet em relação à gravidez, mas o meu caso foi totalmente ao contrário. Os 3 primeiros meses pra mim foram assim os meses piores. Agora que eu tô começando a curtir a gravidez, mas isso vai ser assunto pro próximo vídeo, né? Porque eu vou já falar do segundo trimestre. Mas em relação ao primeiro mesmo, graças a Deus que eu já passei por isso. Fiz todos os exames que era pra me fazer, fiz a morfológica, fiz tudo, graças a Deus. Por enquanto tá tudo bem, meu bebezinho tá bem. Vou tentar trazer o Rodrigo para gravar um vídeo, a gente falando em relação ao sexo do bebê e em relação ao nome também, tá bom? E é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para me fazer em relação à gestação, vocês podem deixar aqui, tá? As sugestões de vocês em relação a vídeos também, que aí eu vou me programar para fazer, tá bom? Para vocês. Então é isso o que eu tinha para falar em relação aos 3 meses. Mamães de primeiras viagens. Ah, tá, uma coisa também, gente, que eu quase esqueci de falar, ó. Eu chorava quase todos os dias praticamente. Eu chorava muito, porque quando você tá gerando um bebê dentro do seu corpo, o que acontece? O seu corpo, ele tá numa fase de transformação. Então, assim, tudo muda o seu pensamento, você fica muito sensível. Já sou chorona de natureza. E agora na gravidez eu tô muito mais chorona. E eu chorava quando eu tava feliz, eu chorava quando eu tava triste, eu chorava quando eu vomitava. Quando eu vomitava, aí que eu chorava mesmo, porque eu falava, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não vejo
isso na internet, eu não vejo que ninguém vomita tanto desse jeito na internet, mas é porque muita gente não fala, né, em relação a isso. Mas muita gente que eu conheço sofreu em relação aos enjoos e nem remédio pra mim dava jeito, né? Mas graças a Deus os enjoos estão passando, né? Não vou dizer que eu ainda não tenho, porque eu tenho, principalmente na parte da manhã e no finalzinho da tarde, mas já deu uma melhorada, já consigo comer minhas coisas, porque eu sentia vontade de comer, só que quando eu ia começar a comer, tipo assim, começava a dar aquele embrulho no estômago, então eu não sabia se era fome, eu não sabia se era dor no estômago, eu não sabia se era enjoo, então tipo assim, aquela mistura, né? Te dá aquela mistura de sensação que a única coisa que você tem vontade de fazer é de chorar. Pelo menos comigo era assim, né? Mas graças a Deus passei por essa fase e é isso que eu lembro que aconteceu comigo durante esses 3 meses. Foi isso. Aí eu vou fazer um outro vídeo gravando. Na verdade, eu vou fazer um outro vídeo, né? E falar pra vocês como é que tá sendo o segundo trimestre. Que eu ainda tô passando por essa fase, né? Do segundo trimestre. Quero falar o que que tá acontecendo, o que que eu já comecei a sentir. Porque os 3 primeiros meses, a gente não sente nada. É como se você só tivesse doente, né? Você tá ali, você sabe que tá grávida, mas você não sente a barriga mexer, você não sente o bebê chutar, você não sente os tremorzinhos que dá na barriga. Então, a única sensação que eu sentia era que eu estava doente. Só isso que eu sentia. Ah, era engraçado. Todo mundo riu de mim demais na minha família. Mas é assim mesmo, né? Mamãe de primeira viagem é assim. Tudo pra mim é novo, né? Tudo que tá acontecendo é novo. E agora, graças a Deus que eu já passei por essa fase, agora eu só fico rindo mesmo. Mas é um pouco complicado. Eu espero que as próximas gestações, né, ele manere comigo em relação a esses sintomas. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar aqui em relação aos 3 primeiros meses que eu senti, né? E se você é mamãe de primeira viagem também, se você sentiu alguma dessas coisas, escreve aqui no comentário pra mim, porque eu quero saber também, né, se outras mães sentiram isso, porque eu conversava com outras pessoas, tipo assim, tinha mães que sentiam o que eu senti, tinha umas que nem senti nada, não teve enjoo, não teve crises de choro, não teve nada. Parece que tudo que tinha que acontecer aconteceu comigo, né? Essas coisas é muito engraçado dizer assim. Mas, graças a Deus, é uma coisa muito linda, assim. E eu tô muito, 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 muito feliz mesmo. E eu quero compartilhar aqui com vocês tudo em relação às fases que eu tô passando. E, olha o preguiçoso. Esse aqui, ó, também eu não deixo ele no sofá muito, né, gente? Por causa dos pelinhos que ele solta. Mas agora que ele tá se acostumando, assim, que ele tá saindo do sofá. Outras coisas também que eu vou dizer, o que mudou, né, na minha rotina, no dia a dia. Eu vou fazer outro vídeo pra gravar pra vocês, tá bom? Aí eu vou colocar como diário da gravidez o tema desses vídeos, tá bom? Aí eu vou pegar e ficar numerando 1, 2, 3, até o finalzinho da gestação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você, mamãe de primeira viagem, né, sentiu, o que você não sentiu, que eu quero saber, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!